Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém.
e da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero vir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzido. De ti procedem salvação e as bênçãos incontáveis que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos nós, Senhor, e em ti nos alegramos na comunhão do puro amor que em Cristo desfrutamos. Com muito sincero coração, oferta que trazemos, recebe como gratidão e quanto a ti devemos. Amém. Tudo bem? Como estão, irmãos? Paz do Senhor para todos. São Paulo está liberando pouco a pouco, quase tudo. São Paulo está na fase 3, fase amarela, né?
Mas ainda a prefeitura não liberou a igreja oficialmente. Acho que em julho vai ser liberado para a reunião. Eu espero, né? Eu espero. Mas antes, a igreja precisa preparar para garantir a segurança dos irmãos da igreja. E os diáconos já estão tomando providências necessárias. E vamos preparar para reunir na igreja, orando, e cada um prevenindo para evitar a contaminação, cumprindo regras essenciais da prevenção. É bom para você e bom para outras pessoas também. Palavra do Senhor hoje, palavra do Senhor, Romanos 7, 24 a 8, 2. Romanos 7, 24 a 8, 2. Como é miserável, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, soberano Senhor, Tu és Deus grande e poderoso, único, digno de nossa adoração. Tu tens toda a sabedoria e fazes grandes milagres. E vês conduta dos todos e lhes dás o que merecem. Tu és digno de receber glória, honra, poder. Teus grandes feitos, ainda lembrados até hoje, e continua a fazer grandes milagres em todo o mundo. Ó Senhor nosso Deus, estamos reunidos diante de Ti, oferecer esse culto em espírito e em verdade. Que possamos estar cientes da Tua santa presença para entrar diante do trono com temor e tremor e com coração quebrantado pelo Espírito Santo. Nós cremos que tudo que acontece no mundo é para revelar a Tua grandeza e Tua glória. Que seja feita a Tua justiça sobre toda criatura e sobre Tua igreja. Ó Senhor, que Tua igreja possa ouvir Sua mensagem para ser renovado e restaurado, conforme Tua palavra. Certamente estamos vivendo nos últimos tempos. Está próximo a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa. Que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Ajude-nos a viver de maneira santa e piedosa, buscando sempre, primeiramente, Teu reino e Tua justiça. O Senhor sabe toda a nossa necessidade. Nós cremos em Teu sustento. As nossas necessidades vão ser supridas em Cristo Jesus. Abençoa a nossa igreja, que possa estar preparando nosso reencontro e que o Senhor nos proteja.
Agora ouviremos a Tua palavra, a Tua mensagem com o coração aberto pelo Espírito Santo, para entender e ter os frutos para Teu reino. Quando o Senhor envia a Tua palavra, sempre salvação acontece e Teu reino estabelece. Ó Senhor, faça a Tua obra pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E assim, nós oremos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A passagem de hoje é quase a mesma passagem do último culto, porque achei melhor compartilhar mais uma vez sobre essa mesma passagem de último culto, levando em consideração a importância do tema na vida cristã, os conflitos internos de um cristão e livramento em Cristo Jesus. Vou reafirmar que o que preguei é bíblico, não é somente experiência de Paulo, mas sim experiência de todo cristão piedoso. Se você é cristão, você precisa ter a mesma experiência, ou mais intensa, ou menos intenso, dependendo de cada pessoa, mas precisa ter esse clamor por causa de o seu pecado. Por que ela ficou registrada nas páginas da Bíblia? Por que Deus mandou escrever isso? Não seria para que nós avaliássemos por meio dela e assim fossemos submetidas a teste? Então, façamos teste sobre nossa fé com toda a sinceridade. Conforme a passagem de hoje, precisamos fazer 3 perguntas. Primeiro, o que você sabe sobre um pobre, desgraçado, culpado e miserável pecador? Segundo, você pode falar, graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor? Terceiro, você pode dizer com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei de pecado? Qual é a sua resposta destas 3 perguntas? Eu já mostrei as respostas de Paulo na última mensagem. Aí achei melhor repetir a mensagem hoje, não mesma mensagem, claro, né? Tanto que não é mesmo título, eu mudei título, mas reforçado nas explicações, para poder ajudar os irmãos a terem as respostas para essas perguntas. Antes de mais nada, você não pode ter dúvida de que esse clamor, esse conflito interno vem de cristão verdadeiro. Quando Paulo teve essa experiência, ele já era cristão convertido. Isso é muito importante porque se esta foi a experiência pré-cristã de Paulo, então não tem nada a ver com vida cristã. Seria simplesmente a descrição da luta de um homem perdido pelo pecado, que tenta guardar a lei de Deus, mas não consegue, fracassa. Agora, por outro lado, se essa experiência é testemunho de Paulo como uma pessoa salva, com um pecado que nele mora, então a passagem guarda relação com santificação. Paulo narra sua experiência pessoal como um cristão maduro. É uma descrição
da grande luta que Paulo trava com sua natureza carnal, uma luta contra o pecado que mora nele, mesmo depois da sua regeneração. Romanos 7, 14 a 25. Paulo descreve sua experiência posterior à sua conversão, não anterior. Portanto, irmãos, cuidado com argumentos contrários, dizendo que o clamor de Paulo é por causa de lei antes da sua conversão. Nós não aceitamos esse ensino. Há muitos argumentos favoráveis da posição de Paulo. Já vimos que, além de Paulo usar o pronome eu, os tempos do verbo mostram que Paulo narra sua experiência presente como crente. E tem outro argumento favorável. O fato de Paulo reconhecer Jesus Cristo como Senhor, e mostra que ele já era cristão. Verso 25 diz assim: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Paulo reconhece Jesus como seu Senhor. Em Romano 10, 9 a 10. Romano 10, 9 a 10. Romano 10, 9 a 10. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. Paulo nos diz que tudo aquele que crê e confessa que Jesus é Senhor, que Ele foi levantado dos mortos, será salvo. Será salvo. Então, o fato de Paulo confessar Jesus como Senhor, no verso 25, mostra de forma clara que ele está descrevendo sua experiência como cristão e não como judeu incrédulo. Outro argumento é a atitude de Paulo em relação à lei de Deus. Verso 22. 7, 22. Amo a lei de Deus de todo o coração. Eu tenho prazer na lei de Deus. Verso 25. Com a mente sou escravo de lei de Deus. Homem não regenerado não pode falar assim. De maneira nenhuma, não pode falar desse jeito. Romanos 8, 7, 8. Romanos 8, 7, 8. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. O homem carnal, ele não pode obedecer à lei de Deus, muito menos amar a lei de Deus.
E cristão não pode estar na carne. Não pode estar na carne, mas no Espírito Santo. 8:9. Romanos 8:9. Diz assim: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. Então, irmãos, nós podemos ver de forma clara que Paulo está escrevendo sua experiência como cristão. Não tem como discutir sobre isso. É indiscutível que Paulo se refere à sua experiência como homem salvo. E mais, essa experiência de Paulo como crente está em perfeita harmonia com o ensino de resto da Bíblia. Por exemplo, Paulo, na outra carta, ele escrevendo a carta à igreja de Gálatas, disse, Gálatas 5, 16, 17. Gálatas 5, 16, 17. Gálatas 5, 16, 17. 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Paulo deixa bem claro, ou você anda no Espírito Santo, ou você anda na carne. Pois a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Isso é conflito interno na pessoa de cristão. João disse, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O João está dizendo o quê? O pecado habita em nós. A realidade do pecado interior foi confessada por Jó. Ele falou, sou indigno que te responderei eu. Ponho a mão na minha boca. Vamos ver, irmãos, Jó 40. Jó 44. Jó 44. Jó 44. Eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão. Cobrirei minha boca com a mão. Vamos ver mais um. 42, 5, 6. Jó 42, 5, 6. Jó 42, 5, 6. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Jó ainda não entendia
a disciplina rígida de Deus no fundo de seu coração. Mas quando ele entrou na presença de Deus Santo, ele tinha que confessar: me arrependo no pó e na cinza. A mesma coisa aconteceu com o profeta Isaías. Quando ele entrou no templo, ele viu o Senhor sentado no trono alto. Acima dele havia serafins, cantando: Santo, 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 é Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, neste momento, Isaías, vendo seus pecados, sentindo impuro, clamou ao Senhor. Isaías 6:5. Isaías 6:5. Isaías 6:5. Ele clamou assim: então eu disse, estou perdido, é meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, virão o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele, vendo o seu pecado, aí tem arrependimento diante de Deus. E Davi, irmãos, um homem segundo o coração de Deus, ele testificava do pecado em sua própria vida. Vamos ver? Salmo 25. Salmo 25, 7. Salmo 25, 7. Salmo 25, 7. Não te lembres dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. Mesmo Salmo, verso 11. Verso 11. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa meus pecados, que são muitos. Vamos para outro Salmo, 38. É Salmo de Davi, Salmo 38, Salmo de confissão de pecado, Salmo de arrependimento. Salmo 38, 3 a 4. Por causa de tua ira, todo meu corpo adoece. Minha saúde está arruinada por causa do meu pecado. Minha culpa me sufoca, é um fardo pesado e insuportável. Grande homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, ele clamando, chorando por causa de seu pecado. E Pedro, irmãos, olha o que Pedro falou. 1 Pedro 2:11. 1 Pedro 2:11. 1 Pedro 2:11. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Lutam contra sua alma. Pedro também sabia o mal que habita nele. Então, irmãos, como nós vimos em toda a Bíblia, nós vemos que todos os homens de Deus passaram pelas mesmas experiências de Paulo.
Não é só isso, irmão, não é só personagem bíblico. Nós podemos ver na igreja, durante a história da igreja, grandes homens passando suas aflições pela persistência do pecado nas suas vidas. Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, David Brainerd, John Newton, só para citar alguns, irmãos. Tem muito mais, uma lista é longa. Esses grandes homens de fé, passando essas experiências dolorosas por causa de pecado. Nós podemos ver Confissão de Fé de Westminster. Confissão de Fé de Westminster, sobre sessão de santificação. Capítulo 13, seção 2. Confissão de Fé de Westminster. Capítulo 13, seção número 2. Diz assim: esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda subsiste em todas as partes dele resto da corrupção. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra espírito, espírito contra carne. Igreja Reformada ensina que a santificação nunca alcança a perfeição nesta vida. Que pecado não está em nenhum caso subjugado inteiramente. Que mesmo o crente mais perfeito tem necessidade enquanto está na carne, de orar cada dia pedindo a Deus o perdão de seus pecados. Sabe o que Spurgeon, um dos maiores pregadores de todos os tempos, pastor batista, homem santo, Spurgeon, ele disse, ele falou a seu respeito, ele disse assim: quão suja, arruinada e depravada natureza encontro na minha alma. Apesar de tudo quanto graça divina tem operado em mim. Ele disse mais: mesmo no melhor que o homem tenha, existe um poço infernal e quase infinito de depravação. Meu Deus, é uma afirmação muito forte, mas é verdadeira e bíblica. Por isso, um cristão piedoso, por causa de mal que habita nele, tem clamor de desespero, um grito de angústia. Como sou miserável. Ele jamais poderia libertar-se dessa guerra íntima. Enquanto estivesse vivendo neste mundo, a lei de pecado continuaria atuando em seus membros e combatendo continuamente a lei de sua mente. Aqui, irmãos, eu preciso chamar a atenção de vocês. Uma alerta, principalmente para quem entendeu erradamente o ensino de Paulo. Alguns acham que Paulo permitiu crente viver no pecado. Eles acham que pode continuar o pecado porque até Paulo, com carne, era escravo da lei
de pecado. Aí eles justificam seus pecados, dizendo que cristão não pode parar de pecar porque pecado habita nele. É isso que Paulo está ensinando, irmãos. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ele chora, ele clama, ele fica desesperado pelo pecado que ele comete. Ele não tem nenhum prazer pelo seu pecado. O que ele ensinou em Romanos 6? Vamos lá, Romanos 6, 1, 2. O que ele ensinou em Romanos 6? Romanos 6, 1, 2. Romanos 6, 1, 2. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? 6,13. 6,13. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos, agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. A vida cristã é uma guerra, uma batalha espiritual. Espírito contra carne e carne contra espírito. Você tem essa batalha na sua vida? Então, você é cristão maduro. Continue firme. Agora, voltando às 3 perguntas iniciais. Primeiro, o que você sabe sobre ser miserável, culpado e desgraçado pecador? Você pode clamar, chorar pelo seu pecado que habita em você? O que você conhece a respeito desse fato? Se você afirma que tem conhecimento desse fato, você tem vivido essa experiência, então você é um bem-aventurado. Se o Espírito Santo levou você a ter essa experiência, ele também conduzirá você a ter outras experiências maravilhosas da vida cristã. 2. Você pode dizer, graças a Deus. Graças a Deus, é título de hoje. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você agradece pelo seu conflito interior, pela culpa de pecado, pelo reavivamento de pecado, porque agora você encontrou a resposta. Antes, a lei despertou dentro de você todo tipo de desejo cobiçoso. Assim, pecado ganhou força. Como pode ser liberto da culpa de pecado, da maldição da lei, da sua condenação, da sua ira? Como pode ser liberto? Somente através do sangue de Jesus Cristo, Cordeiro. Aquele precioso sangue que nos purifica todo o pecado. A resposta está em Cristo Jesus. O único caminho por onde podemos fugir da miséria, da culpa e da condenação. Há um caminho, o Senhor da vida e da glória, mediador entre Deus e o homem, o grande sumo sacerdote. Graças a Deus pelo Jesus Cristo. 3. Você precisa chegar a esta resolução. Você precisa. Com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei de pecado. Agora você sabe que há 2 princípios conflitantes dentro de você.
com sua mente serve a lei de Deus, mas com sua carne serve a lei de pecado. Nós temos que agradecer a Deus, irmãos, pelo conhecimento que nós aprendemos sobre nossa natureza, sobre essa luta. Foi grande misericórdia de Deus que inspirou Paulo para registrar sua experiência, trazendo grande alívio e consolo para milhares de sofredores da Igreja de Deus. Agora, se você está passando esta experiência de luta interna, mais do que nunca você precisa buscar a graça divina, graça superabundante. 5, 20, 21. Romanos 5, 20, 21. A graça superabundante. 20. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, a graça de Deus reina na nossa vida. Você precisa correr para Jesus Cristo, crucificado, para ser purificado pelo seu sangue precioso continuamente. Você precisa cair prostrado aos pés da cruz, para que você não seja devorado pela sua carne. Portanto, não esqueça de praticar e viver Romanos 6 e 8. Romanos 6 e 8. Lendo, meditando sempre. 8, 1, 2. Romanos 8, 1, 2. Eu já preguei várias vezes sobre essa passagem. Romanos 8, 1, 2. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei de Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Resposta está em Cristo Jesus. A crente clama, ele clama por causa do seu pecado, ele grita, querendo viver mais santo para Deus. Mas, irmãos, por outro lado, sabe o que Paulo falou? Na outra carta, Filipenses, que nós conhecemos muito bem essa passagem, Filipenses 4, 4 a 7, para terminar a mensagem. Filipenses 4, 4 a 7. Nós temos esse clamor, esse desespero por causa do pecado que habita em nós, batalha espiritual, nós se levando às vezes no chão, sendo derrubados. Irmãos, essa luta é real, é diário. Até Paulo clamou, como sou miserável. Mas, irmãos, não é isso a vida cristã só, não. Filipenses 4, 4, 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém. Que possamos desfrutar essa alegria,
essa gratidão, essa paz nas nossas vidas. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, através de duas mensagens, Senhor, eu tentei mostrar o que é vida cristã, Senhor, o que é vida cristã, porque pecado é real, pecado habita em todos nós. Esse pecado que habita em nós, muitas vezes, ele ganha força, ele fica muito forte, e nossa fé pequena, nossa santidade diminuindo, Senhor, e pecado ganha força. O Senhor, isso é realidade de nossa vida, nosso viver. Nós vimos, através dessa passagem, Romanos 7. O Senhor, portanto, nós temos que agradecer a Deus se temos essa experiência por causa do nosso pecado. Porque isso é sinal evidente de que estamos no caminho certo. Esse conflito interior é bíblico. Todo cristão sofre, clamando a Deus, mesmo porque queria viver mais santo, queria obedecer mais a Deus, mas não consegue. Isso deixa muito triste, desanimado. Por isso ele clama, ele chora. Mas, Senhor, não é só isso, tem outro passo. Nós podemos andar mais um passo, outro. Graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na mente, quero obedecer à lei de Deus. Glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela declaração abençoada de Paulo, que nós podemos vencer, nós podemos chegar diante de Jesus crucificado, confessando nossos pecados, Senhor, para que seu sangue precioso possa nos limpar, purificar, libertar, mais uma vez, para que possamos viver uma vida santa, cada vez mais nos santificando nossa vida, Senhor. Ajude-nos, minha igreja, possa conhecer essa experiência, que possa compartilhar essa experiência junto, orando um pelo outro, o Senhor, tendo comunhão, para que possamos fazer uma igreja onde salvação é abundante, poder de salvação é grande, a palavra prevalecendo, Senhor. A cruz do Senhor é evidente na nossa igreja. Faça a tua obra, Senhor. Cada vez mais, salvação seja evidente, marcante na nossa igreja, Senhor. Senhor, estamos vivendo muita dificuldade por meio de pandemia, mas nós sabemos que está próximo nosso reencontro na nossa igreja, que nós possamos estar orando muito, preparando nosso coração para que esse nosso encontro seja cheio de alegria, de gratidão, que possamos realmente, todos juntos, unidos, fazer uma igreja verdadeira. Até lá, Senhor, ajude-nos, tomando todas as precauções, cuidados para a nossa saúde, Senhor. Senhor, ajude-nos a viver, nesses últimos dias, viver conforme sua vontade, para fazer teu reino, que o Senhor seja engrandecido, glorificado, para todos sempre. Assim nós oremos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Careço de Jesus, leite meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. Leite, Senhor, careço do teu amparo sempre.
tua bênção aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas vinha a luz, sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus, de ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo ali, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam com nós, todos os nossos membros da Igreja, para sempre. Amém.